E meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Leandro de Almeida, Além da Medicina. Quase errei o nome, comecei bem. Cara, esse aqui é um podcast, né, como vocês sabem, e esse podcast ele vai servir para eu conseguir conversar com quem me segue sobre coisas além da medicina. Os que eu mais tenho feito e criado conteúdo no meu perfil tem sido em relação à medicina, mostrando o meu dia a dia, né, como um estudante de medicina. Enfim, sempre tento mostrar algum outro aspecto da minha vida, mas o foco principal é a medicina, tanto que se chamam Med Vlogs. E aí criei esse podcast com a intenção de poder falar sobre outras coisas que eu também gostaria de falar, porque eu sou um estudante de medicina, mas eu também não vivo só da medicina, né? O estudante não vive só de estudar e o medicina não vive só da medicina. O que é algo muito importante que muita gente esquece, inclusive. Então comecei. Como que a história desse começo é meio louca, assim. Eu tive essa ideia na segunda-feira, na verdade não fui eu que tive essa ideia. Eu tava conversando com meu caro amigo ChatGPT, e eu pedindo sugestões sobre conteúdos e formatos novos de trazer para o meu perfil. Ele deu a sugestão de eu fazer um podcast. E eu achei sensacional, achei genial essa ideia. Quando eu li, me bateu muito forte, assim, porque eu tenho consumido muito podcast. E eu tem sido um formato que eu tenho gostado muito, assim, de ouvir, enfim, tenho consumido muito esse formato, tô entendendo um pouco mais sobre esse formato e falei, cara, acho que isso é uma boa. Não necessariamente pro sentido de crescimento do perfil, mas no sentido de passar essa experiência, sabe? É uma coisa que me deu muita vontade de fazer. Eu tô vendo tanta gente fazendo, né, na área da comunicação, e eu gosto muito de me comunicar, que eu quero fazer isso também. Eu gosto muito de falar. Então, os vídeos ali que eu faço no Instagram acabam sendo até meio que uma dificuldade pra mim, porque se pudesse eu faria vídeos muito mais longos. E então o podcast é uma forma que eu tenho de poder dar uma prolongada no conteúdo e falando sobre outras coisas. E aí, na segunda-feira mesmo, eu já comecei o podcast. Esse podcast que vocês estão ouvindo, ele é o primeiro episódio, mas eu gravei na segunda-feira que eu tive a ideia, eu já comecei gravando um episódio piloto já. Que é basicamente foi um episódio teste, assim. Eu ia postar aquele episódio. Fiquei muito ansioso, com muita vontade de postar. Mas aí depois eu escutei ele algumas vezes, fui entendendo o que eu gostei, o que eu não gostei, pra pegar e fazer esse primeiro episódio real oficial. Mas assim, comigo é assim, tive a ideia, já gravei, já no mesmo dia eu já comecei a planejar a capa do podcast, tentei pensar no nome, demorou a vir. E aí depois, ali ao longo da semana, toda noite, assim, terça-noite, quarta-noite, fui ficando acordado até meia-noite, 1 da manhã, nessa parte criativa, assim, de pensar no nome, de pensar como eu ia fazer a capa, e já coloquei em prática o plano, assim. Eu acho que os começos são muito nisso, assim, tipo, você tem uma ideia de algo que faz muito sentido pra ti, tu quer muito fazer, cara, começa. Pô, não tem como. Eu vejo muita gente que deixa de fazer as coisas porque fica se planejando demais e fica tentando criar uma organização para aquilo saia de uma maneira perfeita e, pô, na vida real não é assim que funciona. Pode fazer todo um plano, toda uma organização e ainda assim dá errado. Então, o lance às vezes é tu teve a ideia, dá uma direcionada, né? Saiba para que direção tu quer ir e começa a fazer. Depois tu vê, no caminho tu vai se aprimorando, melhorando, mas não deixa a tua ideia virar só mais uma ideia, ficar no campo das ideias, né? Toda a tua potência, o teu potencial, transforma isso em ato de verdade, bota isso em prática, que com o jeito tu vai começando. E esse podcast foi meio isso, assim, tipo, no dia eu já tive a ideia, gravei ali o episódio piloto pra testar o formato, já comecei a pensar em nome, capa, não sei o quê, e pô, em menos de uma semana estamos aqui, porque a ideia é que esse podcast esteja sendo lançado no domingo. Hoje é sexta-feira, acabou a semana, aí eu consegui ter um tempo de parar agora pra fazer, gravar e tal, e tô fazendo. E é isso, tá? É isso, acho que quando a gente quer começar algo, a gente tem que começar e ponto, sair fazendo e, claro, fazer tudo do jeito que dá. Esse podcast é um podcast que ele tem a premissa, pelo menos esses primeiros episódios, deles não serem editados. Então, peguei meu celular, coloquei no gravador de voz, comecei a gravar e tô aqui falando. Esse podcast ele não vai ser editado porque, pô, não tem tempo pra isso. E não porque ele não é uma prioridade, não porque eu tô fazendo de qualquer jeito, não, muito pelo contrário, eu tô fazendo esse podcast, pô, tô muito feliz de estar fazendo isso, é uma parada que eu queria estar fazendo, tipo, eu nem sabia que eu queria estar fazendo isso, mas agora que eu tô fazendo, tô muito satisfeito. Mas, às vezes, a gente tem que só fazer, e fazer nas condições que dá, e não vai ser as que a gente espera, a gente quer de verdade, mas, por enquanto, no momento, é o que tu consegue fazer. Então, da mesma forma que quando a gente tem uma ideia,
para começar algo. A gente tem que só começar e depois, no caminho, a gente vai vendo. Eu acho que a gente, quando tá fazendo alguma coisa, a gente tem que fazer nas condições que dá, sabe? Pô, eu vou deixar de fazer algo porque eu não tenho as melhores condições. Se as condições que eu tenho me permitem realizar algo, nem que não seja perfeito, né? Nem que não seja da forma que eu quero, eu acho que a gente tem que pegar, fazer e ponto. E esse podcast, ele surge nisso, assim, de tipo, pô, eu não tô com muito tempo pra editar, porque eu já tenho outros materiais pra estar editando, outras coisas pra estar fazendo. Então, pô, cara, eu vou fazer assim mesmo, sem roteiro. Esse também não tem roteiro. Tipo assim, eu escrevi uns tópicos ali que eu quero falar aqui hoje, pra não me perder também, porque senão, se deixar, eu me perco. Mas também não tem roteiro. Eu tô fazendo o que dá. A premissa da minha vida, a premissa dos meus últimos dias é fazendo o que dá, o que é possível. Porque se a gente tenta fazer o impossível, a gente tenta fazer algo que tá além da nossa capacidade, a gente vai chegar num estado de exaustão que não vai ter como. E digo isso com muita experiência. Semestre passado foi um semestre que eu tava extremamente exausto, assim, eu não tava conseguindo estudar direito, porque eu tava muito cansado, tinha sido um ano muito puxado, muito corrido, e, pô, eu queria estudar, mas eu não tinha as melhores condições de estudar. Então, ano passado, no semestre passado, a gente tava no rodízio do internato de ginecologia e obstetrícia, atendendo isso, e no final do semestre ia ter prova sobre isso. Meu estudo foi, tipo assim, muito abaixo do que eu esperava, muito abaixo do que eu queria, muito abaixo, talvez, do que eu precisava. Mas foi o suficiente, eu consegui passar com boas notas nos estágios, que era o momento que eu tava ali realmente vivendo, que também valia a nota. Eu dava a vida, sabe? E deu certo, passei de ano. Mas assim, muito longe do que eu esperava, mas eu tava fazendo o que eu conseguia fazer. E cada vez que eu forçava a barra, tentava fazer algo que, pô, passava do limite que meu corpo tava aguentando naquele momento que eu não tava muito bem das ideias, não estava muito legal da cabeça, cara, ô, era muito ruim. Meu Deus do céu, só de lembrar ficou ruim. Ô, era tipo. Não sei se chega a ser um burnout, também não quero naturalizar isso, né? Eu, como um estudante da área da saúde, tenho que ter cuidado com o que eu falo, mas era uma situação de desgaste físico e mental muito grande. Cada vez que eu tentava forçar mais a barra, além daquilo, nossa, eu me sentia muito mal, não fazia nada bem. E aí, quando essas coisas que eu tentava fazer nesse estágio de desgaste, cansado, cara, não adiantava, era mais fácil eu não ter feito de tão ruim que saía. É aquilo que eu falo, a gente tem que fazer as coisas nas situações que a gente tem e entender que essas ações, elas não vão ser perfeitas, mas tem que ter condições básicas pra fazer. Tipo assim, vai sair uma coisa ok daquilo. Porque se tu faz mal, vai sair um negócio ruim. Aí tu, pô, tu tava cansado, exausto, foi lá, tentou fazer mesmo assim, ainda deu ruim, daí tu vai ficar frustrado, cansado, tudo junto, aí não dá certo. Então também tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa autoconsciência. Esse podcast hoje eu tô fazendo agora sexta-feira à tarde, 3 horas, almocei, estudei de manhã, bonitinho, orgulho da nação. Aí dormi, dei uma descansada, vi uma sériezinha, pô, comecei a ver The Mentalist, o Mentalista, sériezinha nova. Agora me senti bem, agora que eu vou gravar. Isso tudo, a volta que eu dei pra falar aqui, por que que eu gravei na segunda e agora eu tô gravando só na sexta. Porque, pô, durante a semana, cara, essa semana foi muito corrida, eu tava fazendo muita coisa, que eram outras coisas que eram prioritárias naquele momento. Eu não ia parar e fazer isso. Não porque não é importante, mas sim porque eu não tinha condições de fazer isso. Pelo menos não condições de fazer de uma maneira que ficasse ok. Eu ia fazer cansado, ia ficar sem tanto carisma, talvez, ia ficar algo que não ia ser bom pra mim, eu tá fazendo aquela coisa ruim. Se tu faz um negócio meio ruim das ideias, cara, pô, qual a chance, né, daquilo sair bom? É meio complicado, meio difícil. Então a gente tem que saber ter esse filtro, saber filtrar também quando a gente tá bem, quando a gente não tá, pra não extrapolar a barra, porque daí a gente vai fazer algo não estando bem, essa coisa não vai sair boa, provavelmente a gente vai ficar frustrado, vai entrar num looping e, pô, qual foi a moral disso, né? Aí eu acho que não adiantou muita coisa fazer o que tu queria fazer. E é isso, esse podcast é para eu sair falando mesmo, sobre coisas e temas, enfim, que vão além de só ficar mostrando o meu dia a dia na medicina. Eu tô bem feliz real de estar criando isso. Eu tava querendo dar uma formada, fazer conteúdos diferentes. Eu gosto muito do tipo de formato do YouTube, né, que é um vídeo mais longo. Mas, cara, eu não tenho condições agora de roteirizar um vídeo longo pro YouTube, editar um vídeo longo igual fica, né, os vídeos no YouTube. Então eu tô fazendo um podcast porque agora no momento é o que eu consigo fazer. E é isso, eu acho que quando a gente quer começar, a gente tem que começar. Estamos começando. E quando a gente tá fazendo algo, a gente tem que fazer aquilo que é possível dentro das nossas condições. Eu começo na internet desse jeito, né? Eu, em 2020 ali, tava na pandemia,
tava muito ansioso, assim, por estar em casa, né? E, enfim, pô, pandemia, né? A gente tá vivendo um momento meio histórico, assim, de caos e confusão e tentando entender o que estava acontecendo. Pessoas queridas pegando Covid, pessoas que tu conhecia vendo que, pô, não estavam, né, passando legal por aquela situação. E aí eu comecei a fazer terapia na pandemia. E a minha psicóloga pegou e falou, tipo, cara, tenta pensar em alguma nova forma de gastar a tua energia. Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou alguém que gosta de estar sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu tenho, nossa, muita energia dentro de mim para usar. Sou até um pouco workaholic, assim, tem aquela tendência, né, que deu termo que fala de pessoas que tendem a trabalhar demais e fazer demais, executar demais, assim. E ela falou, cara, precisa pensar em alguma coisa para gastar essa tua energia, mesmo estando em casa, né? Já que eu tava estudando na época pro vestibular de medicina e tudo mais, mas meio que não era suficiente, assim, quando eu tava cansado, o que que eu fazia? Não tinha o que fazer, era, né? Eu geralmente, na vida normal, eu pego e faço algumas coisas com meus amigos, vejo minha família, e tinha que ficar em casa. Eu, minha mãe e minha irmã, que eram que moravam comigo. Então, surge a ideia de criar vídeo no YouTube. Eu, desde pequeno, eu consumi muito o formato do YouTube naquela época de ouro do YouTube, que só quem viveu sabe ali. Pô, a época do que tinha Júlio Cocielo, Kéfera, pô, até o Felipe Neto, tipo, era uma outra pegada de conteúdo, o Gusta, o... Cara, foi uma época ali, ó, um grande momento do YouTube Brasil, pra quem era pré-adolescente, adolescente. Eu achava muito massa consumir aquele tipo de conteúdo e queria fazer aquilo também. Então eu tenho até uns vídeos que eu acho que eu nunca mais vou achar, talvez, não, se eu me esforçar, talvez eu ache. Que é tipo, eu com, sei lá, 13, 14, 15 anos, gravando uns vídeos aleatórios, assim, tipo, de partes do meu dia, tá ligado? Eu lembro que eu ficava criando intros pra canais fictícios do YouTube, porque eu não ia criar um canal no YouTube e ficava falando sozinho, assim, imaginando. Tipo, sempre foi algo que eu quis fazer. Daí, na pandemia, eu falei, cara, vou fazer isso, preciso investir minha energia em alguma coisa. E aí comecei a investir energia nisso. E, pô, eu tinha um celular Android na época, que querendo ou não, os iPhones, né? Tem uma câmera melhor, tipo, né? Nada contra o Android, mas eu percebo e acho a câmera do iPhone, dos iPhones em geral, melhor. E, pô, eu tinha uma câmera qualidade mediana, assim, não tinha tripé, não tinha luz, tinha um sonho, e era isso que tinha. E aí eu falei, ah, cara, vou assim mesmo, pô. Me deu a ideia, eu vou fazer. É bem aquela coisa que eu falei, tipo, cara, quero fazer tal coisa, eu pego e vou fazer. Não tem muito jeito. Sou meio teimoso, meio cabeça dura. Num mau sentido, às vezes. Às vezes sou meio cabeça dura por algumas coisas. Mas nesse sentido é bom, que quando eu boto algo na cabeça, eu dou um jeito, vou atrás e azar, tá ligado? E aí eu lembro que pra ser tripé, eu peguei um puff da minha mãe, fui colocando um monte de livro em cima, tá ligado? Pra ir pegando uma altura, assim, já que eu sou alto. E pra gravar era sempre meio que de dia. Aí minha janela tinha que ser num momento que a iluminação tava boa através da janela do meu quarto. Tinha todo um esquema envolvido. Mas comecei naquele jeito que dava, assim. E depois, pô, as coisas foram fluindo, assim, de uma maneira, tipo, meio louca, assim. Lógico que eu não estourei no começo, nem hoje eu acho que eu sou estourado particularmente, né? É bem longe disso, mas eu digo que começar isso fez muita diferença na minha vida, assim. Tanto no sentido da minha saúde mental, que, pô, foi algo que leva tempo, né? Roteirizar, editar, gravar e tal. Então isso me ocupava um tempo, assim, como um hobby muito bom, para não ficar pensando bobagem em casa, né? No meio da pandemia. Mas também por causa das oportunidades que me deu, assim, estar no meio da internet. Pô, algumas coisas que eu acho que quem me acompanha hoje em dia não sabe é que eu já trabalhei para uma empresa do Ceará, pô. Eu, por causa da internet, né, o conteúdo chega pro Brasil todo. Então, nesse período ali, um ano depois, eu acho que eu tava criando conteúdo no YouTube e daí comecei um pouco no Instagram também. Eu fui chamado por uma plataforma de estudos pré-vestibular, a mentoria, para começar a ser monitor deles. Isso foi uma parada muito bizarra, assim, na minha vida, porque, pô, era uma empresa é uma empresa de Fortaleza, que eu me recorde, e, caraca, os caras me chamaram, tá ligado? E eu tava precisando de grana na época, né? Tipo, eu tô sempre trabalhando, tô sempre fazendo alguma coisa pra ganhando dinheiro, porque, pô,
quem vem de baixo assim, a gente tá sempre dando um jeito de estar ganhando alguma grana. E aí, pô, ia ser uma grana que ia ser certa no final do mês. Caraca, quero isso. E aí me abriu essa oportunidade, enfim, outras formas de renda foram surgindo através da internet e me possibilitou e me possibilita ainda hoje estar na internet. Tudo começou lá com aquele guri que tava ansiosaço no meio da pandemia, querendo algo diferente, novo pra fazer, sabe? Então, bah, foi muito massa, assim, muito significativo isso. E eu acho que isso só reforça na minha cabeça o quanto, tipo, quando eu boto nas ideias que eu quero começar alguma coisa, eu tenho que começar e azar, sabe? É, azar. Essa parte, eu tô olhando agora o meu roteiro que eu fiz. O primeiro tópico é como eu comecei ideias do podcast, sobre o começo, meu começo na internet. E o tópico de agora é sobre agir e foda-se, tá ligado? Porra, quer fazer algum. Cara, faz e foda-se. Com todo o respeito e perdão da palavra. Não tem muita enrolação. Eu gosto muito de uma alegoria que eu ouvi uma vez e me marcou muito, que a vida é tipo um laboratório, assim. Pô, a gente tem que olhar a vida nossa como um laboratório, na verdade. Um laboratório até dá certo ali, aquele produto químico, cara, tem um monte de erro e um monte de acerto. O que dá errado, eles pegam e param de fazer e tentam um novo caminho, né? Uma nova forma de chegar naquela composição, naquele composto. O que dá certo, eles pegam e continuam. E, cara, pô, eu acho que é a alegoria que eu vi, né? Um cara falando no YouTube, no Instagram, enfim, que, pô, a gente tem que olhar a vida como um laboratório. Errou, não faz de novo. Acertou, continua. É isso, tá ligado? Ponto. Não tem muita complicação de, meu Deus, eu errei. E, meu Deus, ficar, né, se martirizando por aquilo. Errou, beleza, não faz mais. Como é que tu pode deixar de errar? É isso, vamos tentar esse caminho então e bola pra frente. Vamos tocando, sabe? Não ficar se martirizando muito. Direciona pra onde tu quer ir, porque afinal, quem não tem direção não chega em lugar nenhum, né? Tu tá ali no meio de um caminho, tem 3 caminhos pra te seguir, tu não sabe pra qual direção vai, tu fica parado pensando, tu não chega em lugar nenhum. Mas depois que tu direcionar, só age, só faz, faz aquilo que tu é, tá querendo fazer, que tu tem como objetivo de fazer, sem pestanejar, sem pensar muito, no caminho tu vê. Pelo menos assim que eu tenho feito muita coisa na minha vida e é assim que eu tenho conseguido conquistar muita coisa que eu já conquistei até então, mesmo sendo novo assim, mesmo óbvio, estando longe de onde eu quero estar, das condições de vida que eu quero estar, das condições de vida que eu quero que a minha família estejam. Agindo e no caminho vendo, no caminho descobrindo, no caminho aprimorando. Hoje em dia eu tenho um celular muito melhor do que aquele que eu comecei pra gravar. Também é o melhor celular que tem? Obviamente não, também tá longe de ser melhor que o celular, mas em comparação àquele começo, é muito melhor. Iluminação, também não vou dizer sobre iluminação, mas também hoje em dia eu sei muito bem trabalhar com a iluminação do dia, com a iluminação, os ângulos. Eu aprendi, né, como não tinha nada para iluminar, eu aprendi muito bem a trabalhar com isso. Então, no caminho, as coisas vão se desenvolvendo, vão aprendendo e tudo vai acontecendo, sabe? Acho que eu já falei demais. Que nem eu falei, esse podcast é um lugar muito para eu sair falando, assim, sobre minhas reflexões, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. E é muito também para quem quer ouvir um pouco mais e conhecer um pouco mais de mim, conhecer um pouco mais do que passa aqui dentro dessa cabeça. Eu sou uma pessoa que pensa muito, por mais que eu haja muito, eu sou uma pessoa que pensa muito, assim, e isso me complica às vezes. A gente que pensa demais, às vezes tem essa tendência de deixar de agir, de deixar de fazer aquilo que a gente tá querendo estar fazendo, porque a gente fica pensando, planejando, calculando cada passo que a gente vai dar. Então eu tenho tido esse trabalho de tentar pensar um pouco menos e só agir, só fazer há um bom tempo, há uns bons anos tenho conseguido, mas ainda assim eu sou uma pessoa que pensa demais. E aí esse podcast surge justamente com uma ideia de compartilhar um pouco do que eu penso, das reflexões que eu tenho e de alguma forma criar uma conexão maior com quem tá afim de se conectar com os meus ideais, quem concorda com um pouco do que eu passo ali nos vídeos que eu posto. E, enfim, eu espero que faça sentido para alguém e que essas reflexões possam nos servir, como sempre, um dos principais princípios de eu estar aqui na internet é ajudar quem tá aí nessa correria, quem tá nesse corre. Eu já fui um vestibulando de medicina, sou hoje um estudante de medicina. Não é uma trajetória fácil, uma trajetória cheia de percalços. Para quem tá me ouvindo e não vem das melhores condições financeiras, vai saber também que é mais pesado ainda. Mas eu acho que se ajudando a gente consegue. É muito bom estar na internet pra mim, criar conteúdo, porque eu consigo me conectar com pessoas, assim.
de uma maneira muito louca, né? Imagina quem é famosão, cara. Ou deve ser muito louco, porque daí é uma proporção muito maior. Eu, com a proporção de hoje, já faz um baita impacto e tem uma baita diferença na minha vida, me faz bem demais, me motiva muito estar na internet, a continuar fazendo os meus corres, os meus estudos, tipo, me motiva demais, assim, mostrar a minha vida pra quem tá vendo, e daí às vezes vocês, tipo, tem gente que responde, e aí, pô, acha massa, acha legal, ou pega e me dá uma dica quando eu compartilho que tô com alguma dificuldade, daí eu pego e melhoro na minha vida também. Cara, essa troca eu acho muito massa. Esse podcast tem esse lugar de facilitar e amplificar um pouco isso, assim, que eu tava sentindo falta. E é isso. Falei um monte, eu não sei noção de, quanto tempo vai durar cada episódio. Não sei, não sei. Eu tô só fazendo, gente. Não sei se vai dar certo também esse podcast, mas na dúvida, eu vou ir postando aqui neste perfil. E, enfim, vai ser um lugar para eu meio que desabafar também, de certa forma. Isso aí também, eu acho que é bastante eu tô fazendo por mim mesmo, assim, que é algo que eu tava com vontade de fazer. E vamos vendo, vamos vendo. Talvez já pensou, se um dia eu olhar para esse episódio e falar, caraca, muito ruim, ou falar tipo assim, olha só, comecei lá atrás, do jeito que dava e hoje deu certo. Vamos ver, não sei o que vai ser definir o que dá certo esse podcast, mas olha só como eu penso, como eu viajo, cara. É isso, entendeu? Isso é o Leandro de Almeida, puro suco aí de Leandro de Almeida pra vocês. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar um feedback lá no Instagram, ou não sei nem se tem como comentar, curtir aqui, mas engajar. Quem puder engajar de alguma forma vai estar sempre me ajudando. E é isso. Valeu, falou e até o próximo episódio.